Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Projeto Litera, nessa noite de 7 de setembro no nosso país. Hoje a nossa temática será o teatro inglês e sua grande dama, Agatha Christie. Para quem ainda não faz ideia do trabalho de Agatha Christie na dramaturgia inglesa, vai ter boas surpresas e boas revelações nessa nossa live. E hoje nós estamos aqui com os nossos ilustres convidados, Tito Prates, o maior especialista em Agatha Christie do país e um dos maiores do mundo, grande, profundo pesquisador da obra da autora, e também a nossa querida... Acho que congelou um pouquinho, né? Congelou um pouquinho. Congelou. Querida Vera Carvalho Assunção. É isso aí. Nossa querida Vera, criadora de chama suspense. Exato. E hoje temos também a nossa presença ilustre de Afonso Júnior, o nosso convidado surpresa para esta live. Afonso, seja também muito bem-vindo ao Litera nesta noite. Então, para quem ainda não conhece o Projeto Litera, ele é um projeto da Casa de Estudos Germânicos da Universidade Federal do Pará. Eu sou a professora Patrícia César, a coordenadora do projeto, e estamos executando a série sobre a Duquesa da Morte, também conhecida como Agatha Christie. Então, hoje, vamos ver a nossa terceira palestra, enfocando a ideia do teatro. Então, Afonso Júnior vai falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões mais de evolução do teatro, rompimento de determinadas coisas no teatro, vai fazer um certo retrospecto do que aconteceu com o teatro inglês, ou utilizando também algumas informações do teatro mundial. Afonso, vamos lá. Boa noite, Patrícia, Tito, Vera, um prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer a todos que estão chegando aí, muito obrigado. Eu sou escritor, sou historiador, fiz pós na filosofia e tenho estudado, escrito dramaturgia nos últimos anos. Então, vou dar um panorama, assim, meio sintético, né? Para a gente conseguir enquadrar Agatha Christie também dentro do teatro. Por quê? Atualmente, o teatro trabalha numa linguagem de vanguarda, que a gente chama pós-dramática, né? E a Agatha não está nesse registro, é uma outra tradição. Então, vamos falar um pouquinho, por exemplo, nos anos 40 e 50, o que estava rolando lá na Inglaterra. Agradeço ao Thierry, meu amigo lá da USP, que estuda literatura inglesa, que me deu esse panorama, né? Que me passou a bibliografia. Então, havia na década de 50 essas peças chamadas de repertório, tá? Um teatro 100% comercial, onde havia mais de 100 companhias, no West End, em outros lugares, né? O que eram essas peças de repertório? Toda semana tinha uma nova história, né? Então, os atores trabalhavam a semana inteira, cada dia eles faziam um ato e estreavam na terça-feira, acho que era, né? E assim eles iam. Então, fazia parte da vida social das pessoas, porque não havia televisão ainda, né? Então, as pessoas tinham que se divertir, um entretenimento. Então, era baseado em comédias e thrillers, tá? Quando veio a televisão, esse efeito é muito forte, as pessoas começam a ficar em casa. Então, tanto o cinema quanto o teatro tiveram que se adaptar, tá? Tiveram que propor novas linguagens, fazer uma coisa diferente da TV, porque inclusive a TV tinha mais qualidade, né? Às vezes nessas comédias e tal. E era muita coisa produzida, imagina 100 companhias, né? Por exemplo, grandes, que depois se tornaram grandes dramaturgos, como Harold Pinter, né? Trabalharam muito como atores aí, né? Então, essa é uma primeira questão, assim, de o que era esse teatro na época dela, tá? Então, pensando um pouquinho das tradições do teatro, né? O teatro, digamos assim, tradicional, que hoje a gente chama de drama, né? Que é o teatro mais clássico, ele baseado no Aristóteles, na poética de Aristóteles, né? Ele viveu, claro, lá na Grécia, né? Ele vai ter essa questão da investigação como um eixo principal, porque o modelo do Aristóteles é o Édipo, né, que justamente ocorre um crime, tem a investigação. Quem trouxe a peste para essa cidade e tal. E o Aristóteles tinha essa visão de belo animal, ele chamava o texto de um belo animal. O que é um belo animal? Todas as partes funcionam em perfeição, né? Como se fosse um relógio, eu chamo de peça relógio. Tudo ali tem um mecanismo, né, que funciona para um efeito. Por quê? Porque para Aristóteles o mais importante é o efeito. Acho que a Patrícia depois vai aprofundar, né? Então, o Aristóteles, de todas as
digamos, os mecanismos, né, ele achava o enredo o mais importante, né? O que é o enredo? A forma como você organiza o seu material, essas informações. Por exemplo, o Édipo não é dada a informação na primeira cena, né, que, enfim, ele matou o pai e casou com a mãe, né? Não é assim que funciona. Chega alguém, né, e diz, nossa, olha só, tem uma peste na cidade. Então, essa organização do enredo é uma coisa importante para esse teatro mais clássico, tá? O teatro que Agatha Christie está fazendo. E o Aristóteles tinha essa noção de 5 causas. As coisas aconteciam por 5 causas. Uma era a causa mecânica, outra a causa eficiente, enfim, eram várias causas. A mais importante para Aristóteles era, para nós, basicamente uma causa física, né? Alguém empurrou, tal, e a coisa aconteceu por causa disso. Para ele tinha essas 5 causas. A mais importante seria a final. O que é a causa final? Todas as coisas existem por um objetivo. Se existe, sei lá, tal coisa numa flor, isso aqui tem um objetivo. Porque todo o cosmos, né, o cosmos tem esse nome porque é um todo organizado. Então, por isso, né, o mais importante para Aristóteles era o final, o efeito, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver também bastante na obra dela. E para o drama clássico, o mais importante é o quê? É a noção do artesão, né? Então, inclusive, essa palavra playwright em inglês, na verdade, um professor escocês que eu tive falava isso, que significa um artesão, um handcraft, né? Alguém que faz algo com perfeição, uma artesania, que põe todas essas partes em funcionamento. Então, esse é o drama clássico. Quem vai romper com isso é o romantismo, justamente, né? A partir do século XVIII, século XIX, vai ocorrer essa questão da originalidade, das rupturas, né? Então, propor novas linguagens. E na Inglaterra, isso vai chegar só nos anos 50, tá? Em 55 nós temos Beckett, que vai trazer então uma outra linguagem. As peças dele, como disse uma famosa pesquisadora, né, eram 2 atos que praticamente não acontecia nada. Então, a pesquisadora disse assim, são 2 atos esperando Godot, onde que não acontece nada 2 vezes, né? Porque eles ficam esperando Godot e o Godot tem um cachê. Então, isso rompe totalmente esse teatro, tá? Mas ele só chega na Inglaterra em 55. E o Brecht também só chega no final da década de 50. Qual a diferença do Brecht? Hoje, olhando do nosso ponto de vista, que tem o teatro pós-dramático, o Brecht parece muito Aristóteles às vezes, mas na sua época foi uma grande ruptura, porque para o Brecht o mais importante é a montagem dos elementos. Então, ele quer te mostrar rupturas, ele quer que você está acompanhando a história, se identificando com o personagem, de repente surge um cartaz, surge uma música. Então, a forma como você organiza o material é o mais importante. Hoje, o teatro alemão levou isso ao extremo, né? Inclusive, pesquisando muito o real, a performatividade, outras linguagens. E aí surge, a partir da década de 60, vai surgir o que a gente chama de pós-dramático. O que é o pós-dramático? Justamente a desmontagem desse relógio. Então, você pode ter peças que são mais baseadas em imagem, ou, por exemplo, Bob Wilson, né, que tem uma questão de som, de visual, mais até do que a história, do que esse enredo, né? Mas todos esses elementos aí clássicos, a Agatha Christie vai trabalhar. O enredo, o suspense, ou seja, a tensão, né? O efeito, a causa final, enfim. A gente vai falar mais sobre isso aí no decorrer. Essa questão que a Agatha Christie utiliza, ela está dentro da teoria do drama, né? Quando observamos, e você vai ter estudos sobre o teatro, e você pega a teoria do drama, é onde você vai encontrar essa ideia dessa montagem teatral, né? Porque o que é o drama? Donofrio fala disso na teoria do texto, quando ele trata de drama. O drama, ele vai ser um diálogo em que você tem os dois personagens ou mais que dialogam. Eles vão tratar... O pessoal está chegando aqui, que bom. E isso acontece ainda no tempo dos gregos, Afonso, você mencionou Aristóteles, mencionou também o Édipo Rei, ainda estamos falando de Sófocles. Posteriormente, a gente tem a ideia do ator que passa a dialogar com esse coro. Então, você muda essa versão, né, de que você tem um coro que canta e você tem as representações apenas, você passa a ter diálogos. Então, esse drama ele vai se dar a partir desses diálogos. Você citou também os românticos alemães. É em Hegel, na Estética, particularmente no livro 4, que você vai ter essa mudança nos gêneros literários. E isso
vai mexer também com a estrutura do que é um drama, né? Então, você tem, por exemplo, Goethe observando textos de Shakespeare. E o que ele faz? Ele mexe nas ações de tempo, ação e lugar, e ele também usa a questão dos 3 atos. Ora, se nós lembrarmos de um dos mais... Nós temos, a gente está travando um pouquinho hoje, choveu bastante por aqui, então é normal, né? Então, se nós observarmos um dos grandes romances de Agatha Christie, o nome é exatamente isso, Tragédia em 3 atos. Quer dizer, você tem aí já uma referência a essa tripartição, em que você tem a apresentação dos personagens, normalmente você tem vai ser um determinado assunto que vai ser trabalhado, porque quando você está em teatro, você não pode ser como romance, expandindo muito essa pluralidade de lugares, de personagens, de épocas, tudo ao mesmo tempo. Normalmente, quando você vai para o teatro, você centra o assunto em uma só situação, né? Testemunha de acusação. Opa, vamos ver aí em torno do que gira isso. Então, você tem apenas um determinado assunto. Após esse caminhar, você tem o desfecho, né? Então, a estrutura, ela normalmente é feita em 3 atos, após a versão, a observação dos românticos. Mas, obviamente, existem também 5 atos, né? Então, é muito interessante, Afonso, que você tenha citado justamente essa organização, porque o drama se dá dessa forma. E quando você fala em tragédia em 3 atos, a tragédia vai lembrar a tragédia ática também grega, que significa o quê? É quando você tem aquele desfecho em que o personagem ou ele fica prostrado, ou ele morre, ou acontece alguma coisa como ele enlouquecer, e aí você fecha aquela história. Então você tem o famoso desfecho, né? Então a estrutura de tragédia, como vimos aqui em Tragédia em 3 atos, é exatamente essa. Ok? E aí, quer continuar falando, Afonso? Só ia comentar isso, que no drama clássico, né, que é esse mais ou menos que a gente está falando, é nesse terceiro ato que há o ponto de virada, né? Então, é o famoso turning point, né, onde há a peripécia, o desfecho. Uma outra coisa interessante comentar, você falou assim, diálogo, né, que seria o diálogo intersubjetivo, ou seja, 2 personagens estão dialogando. Isso é uma coisa que o Peter Zonde, que é um pesquisador alemão, né, ele vai depois começar ele mostra que no final do século XIX começa a haver uma pequena mudança no teatro. Então, a gente está falando isso que é para comparar com a tradição da Agatha Christie. O Peter Zonde vai dizer que alguns dramaturgos começam a usar o que ele chama de epicidade, ou seja, ter momentos narrativos. Você pega uma peça de Chekhov, é menos o enredo, a ação, o suspense, o que vai acontecer, o desfecho, como você falou, e mais uma questão de atmosfera, os personagens sentam, observam a natureza, e até no teatro inglês fizeram 2 minutos e meio de silêncio. Né? As pessoas ficaram quase loucas, começaram a chorar no teatro quando fizeram 2 minutos e meio de silêncio. Isso não havia no drama. Aí né? você tem isso, é justamente quando o Zonde vai mostrar a diferença entre o que você tem de teatro dramático e teatro épico. Ora, o épico ele é o quê? É aquela forma, quando você está lá na época, isso é emprestado ao teatro, é a forma que você tem o herói e você observa esse herói agindo. Esse herói vai... Vamos lá, o Odisseu, por exemplo, né? Você tem ele agindo e você tem a observação dos grandes feitos dele. Então, ele vai participar de, como eu falei, dessa pluralidade de cenários, ele vai ter os seus desafios, porque o herói ele sempre tem o desafio que ele tem que enfrentar. E você está aqui como espectador observando o que se passa, você não tem uma interferência nisso. Então, por isso, Zonde cita a ideia do épico, em que você é mais observador dessas grandes ações que acontecem, e você não intervém. Então, é uma das mudanças que você tem, que é em oposição a essa ideia desse diálogo confrontado da parte mais dramatizada, em que você tem um protagonista, um deuterogonista, um tritagonista, e eles vão dialogar entre si, promovendo essa ação, que é a questão basilar da questão de drama. Drama é ação.
Ainda, Afonso, você? Não, acho que é isso aí, é isso aí. É interessante, a gente está falando isso porque talvez as pessoas que hoje estudam teatro estejam muito acostumadas com a tradição da ruptura, né? Mas há também essa outra tradição que se manteve, de certa forma. Então nós temos, por exemplo, Sim. Arthur Miller, nós temos Tennessee Williams, nós temos David Mamet, são todos autores que trabalham com essa questão de uma curva, de um enredo, e eu sinto que hoje em dia há até um retorno aí, mas depois a gente vai falando isso. É sempre aquela coisa que você tem uma nova... Quando você tem uma ruptura, normalmente essa ruptura está relacionada a alguma coisa anterior. Quando você tem uma adaptação de peças, de romances ou de contos para o teatro, você dialoga com aquilo que veio antes. Então, toda a literatura ela faz releituras e readaptações e reorganizações daquilo a que se propõe. Então, no caso do teatro, nós não temos diferença com qualquer releitura que se faça de um épico, não é? Da lírica, né? Como vimos também, a lírica também sofre modificações desde a médica grega ao que se entende como lírica hoje. Então, no ponto em que você fala sobre Agatha Christie, já temos o quê, Afonso? O que a gente pode observar quando falamos de Agatha Christie enquanto autora dramática? O Tito está aqui, vai já apresentar para a gente uma série de peças, inclusive antes de Álibi, não é? Que é a primeira peça que a maioria, pelo menos o Feynman, né, no Mundo Misterioso de Agatha Christie, obviamente é uma obra de 1975, já tem um certo tempo, né, que ele publicou isso, ele colocava até então Álibi como a primeira peça de Agatha Christie encenada em 1928, a qual deixou, inclusive, a Agatha Christie muito irritada em função de que Poirot foi colocado como amante de alguém na peça. Então, isso deixou a Agatha Christie furiosa, ela era extremamente crítica com o seu trabalho. Podemos observar isso em vários trechos da sua autobiografia, o cuidado que ela tinha, não é, com os trabalhos. A pesquisa de John Curran mostra isso muito bem nos Secret Notebooks. Só que o Tito já falou para mim aqui, de prévia, olha, teve coisa... Nada como falar, né, com um pesquisador, profundo pesquisador de Agatha Christie. Ele já disse para mim, olha, Patrícia, tem coisa antes de Álibi. Tito, me diga, o que é que veio antes de Álibi em 1928? Bom, eu vou começar com a raiz da história. Tá? Quando eu estava escrevendo a biografia, em 2015, eu coincidentemente fui a uma peça de teatro, que foi essa daqui, e não sobrou nenhum, estreia em janeiro de 2015, no Royal Theatre Windsor, e eu estava com o Matthew Pritchard, que me convidou para ir à peça com ele e com a esposa, Apenas e nós antes tivemos um jantar. É o neto, né? É, o neto dela. E nós antes tivemos um jantar, onde eu fui apresentado para o meu amigo John Curran, e comigo estava o Julius Green, que é a maior autoridade mundial no teatro de Agatha Christie, e também serviu para eu tomar o seguinte princípio, tá? Quando eu fui fazer a minha biografia, eu não me aprofundei no teatro da Agatha e eu não me aprofundei na técnica de escrita da Agatha, porque eu tinha dois pesquisadores ali que não tinham, que realmente pesquisavam. Não é aquela história de, eu li um livro e aí você vem questionar o pesquisador. Mas eu li em tal livro tal coisa, não é assim? Não, não é. Você tem que entender o pesquisador e o copiador, tá? Então, nós vamos ter o pesquisador. Eu sei que o Julius é um pesquisador, eu encontrei com eles diversas vezes, e eu encontrei com o John Curran. Tá? Assim como eu posso citar o Mark Aldridge, que eu vi diversas vezes, o Jaime Burton, são pessoas que pesquisam Agatha Christie, não são pessoas que vão falando ou copiando o que leram em algum lugar. Está aqui o livro dele. Ele brincou comigo, ele falou, quantas páginas tem seu livro? Eu falei, 400. Ele deu uma risadinha. Ganhei. O meu tem 600. 640, né? Esse é grande. É só sobre teatro, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Tá? O Julius Green, ele esteve no The Christie Archive, assim como eu vi a peça, eu não falei muito, mas a primeira peça escrita por Agatha Christie está lá no The Christie Archive. É uma peça que tem mais ou menos 20 páginas, manuscrita, e tem uma capa de papelão toda desenhada, tal, uma coisa meio infantil. Sabe trabalho de escola, que você desenha uma capa bonita, coloca dentro da cartolina? Uhum. E essa peça foi escrita para Agatha e a babá dela na época, a Marie,
quando ela estava passando uma temporada na França que eu datei entre 1905 e 1906, que a família viajou um ano e alugou a casa por causa de grana. Todo mundo fala que eles eram ricos, eles não eram. E o pai, acho que ajudou ela a fazer algumas partes da peça e ela apresentou. Chama-se Antoinette's Mistake e a datação dessa peça é de 1905 ou 1906, tá? Desculpa, 1895 ou 1896. Ela tinha quantos anos, Ela tinha então? 6 A anos. Agatha tinha de 5 a 6 anos quando ela escreveu essa peça e encenou Incrível. junto com a babá para o pai e para a mãe. Uma coisa interessante, Tito, talvez de notar isso, é que há, nesses países, uma tradição das pessoas representarem em casa, né? Tolstói também, as famílias na Rússia também tinham. Até Inclusive, porque antes do rádio, da televisão, do videogame, da Netflix, não tinha o que fazer à noite em casa, gente. Exato. Então, As crianças faziam teatro, para representar nas festinhas. Em Vera, não é verdade? E aquela coisa, né? Que Agatha Christie, a gente sabe que ela estudou em casa. Sim. E ela tinha esse ambiente de escrita desde cedo, porque quando a Mad fala para ela, olha, eu duvido que você faça um romance policial, e é quando vai sair Styles, ela já tinha todo esse ambiente de escola dentro de casa, a mãe dela escrevia, a irmã escrevia também, então é interessante que ela, é muito provável que realmente com 6 anos ela tenha já escrito essa peça, que ela precede Águeda. Ela encenou junto com a empregada Marie, né? Para o pai, para a mãe, lá em Pau, não sei onde é que eles estavam na época, porque ela viajou por 3 cidades nessa época, fora da Inglaterra, porque a casa estava alugada. E aí é o primeiro registro dela, Antoinette's Mistake, 1895 ou 96, né? E em seguida, a peça seguinte que vai aparecer dela, existe registro escrito, só que ninguém sabe que aquilo é uma peça de teatro. Ela publicou em 1924 um livro de poemas chamado The Road of Dreams, que depois foi republicado dentro de outro livro de poemas chamado simplesmente de Poems, de 1973, e existe ali um set de peças chamados Les Comédies d'Art, tá? Que o que é? São aquelas mascaradas que ela fazia com a equipe Roy Colombina, que acabaram dando origem ao Sr. King, e que nada mais era do que uma peça de teatro monólogo, tá? Feita por ela, e ela deve ter feito isso quando ela tinha mais ou menos final de 16 para 17 anos por aí, tá? Aí, fora isso, a gente vai ter outras peças que ela escreveu, e ela escrevia com pseudônimo masculino, mas elas estão registradas, tá? Ela usava muito o pseudônimo, sobrenome da mãe ou sobrenome do pai, disfarçado, e aí ela escreveu The Conquerors, que era baseado nos conquistadores da Inglaterra, Teddy Bear, foi uma outra peça que ela produziu também, Eugenia and Eugenics, que deve ser mais ou menos 1912, né? E, em seguida, surpresa, em 1922, ela escreve uma peça de teatro que acaba sendo publicado como conto e que eu garanto que todos vocês conhecem. Tá? Originalmente foi produzida com o nome de Mother, a mãe, mas foi publicada como Last Sense, a última sessão, que é uma peça sobrenatural dela. Todo mundo conhece, mas nunca soube que originalmente aquilo foi uma peça de teatro que a Agatha escreveu. Então, essa relação dela com a questão do teatro é bem interessante, né? Nós temos alguma informação de Agatha com a ideia de teatro de marionetes, alguma coisa assim? Eu falo isso porque... Só falo isso por uma curiosidade, porque Goethe tem esse histórico, né? Ele, quando escreve posteriormente sobre o Dr. Fausto, isso se deve ao fato de que ele ficou muito impressionado com teatro de marionetes, né? Que a avó havia dado a ele de presente. Então, já havia o falso do Marlowe. E o falso Marlowe, né? Que se fala conversava isso inclusive com o Afonso Júnior, que quando se fala em teatro inglês, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é justamente Shakespeare, quando não Marlowe. Né? Os outros autores também, né, Vera?
mas não se pensa em Agatha Christie como uma autora de drama. Então, quando você fala para mim que, na verdade, Álibi não é a primeira, ou seja, o Feynman está ali muito atrasado, e eu também, no caso, e você cita que com 6 anos ela já tinha experimentações com teatro, eu imagino de onde veio essa ideia de teatro já com uma idade tão prodígio. Temos essa informação? Tem uma coisa, desculpa me meter, mas eu vou dar o exemplo do Chekhov, porque eu acho muito interessante. O Chekhov é o maior contista, né? O cara que trouxe o símbolo do que é o conto no século XX, que trouxe o modernismo, vamos dizer assim, né? Mas, por que o cara que escreveu tudo isso, que, tipo assim, Shakespeare já escreveu todas as suas obras de teatro, mas ele também foi contista, mais ou menos isso que acontece com o Chekhov, sabe? O Chekhov foi o cara genial que escreveu não sei quantos milhões de contos, mas aí ele também revolucionou o teatro com 4 peças. Mas é porque nessas escolas, mesmo ele sendo de uma família do interior, né, numa cidade interiorana, era parte da educação, os jovens de 2º grau, né, de ensino médio, irem no teatro. Então, mesmo numa situação muito pobre, com paupérrima, o pai dele, né, era muito pobre, assim, era comerciante, mas passava muito trabalho, mas o teatro era parte da formação. Então, depois ele vai escrever teatro. Então, acho super interessante isso, né? De ser parte da vida das pessoas. A Agatha eu acho impressionante, porque além do tanto que ela escreveu, né, dos tantos romances e tudo, ainda são tantas peças, né? Porque tem peças ainda inéditas que foram sendo encontradas, né? É incrível, eu acho assim, a produção dela realmente é uma rainha da escrita, né? Você sabe o tempo que demora, né? Porque demora, né? Você tem a ideia, da ideia até fazer aquilo no papel, demora, né? E ela realmente era fantástica, né? A produção. E nem tinha computador, né? Escrevendo direto, ou à mão na máquina, que se errar tem que refazer. Tem a ideia de escrever e copiar, né? Voltando à questão da marionete, olha, não tem registro, tá? Ela lidava como teatro, ela gostava, a avó levava ela todo sábado, quando ela estava morando em Ealing, né? A avó levava ela todo sábado e toda quarta-feira, que o preço era reduzido, levava ela para teatros em Londres, iam assistir peças, era uma coisa normal, uma criança de 11 anos ia ao teatro, né? Coisa que aqui é diferente. Depois elas iam tomar chá, depois elas iam passear em loja, depois elas voltavam para casa, né? E a própria Agatha foi atriz amadora, tem fotos dela, registros dela vestida para entrar em cena, em casas de família, que o teatro já era um pouquinho mais elaborado. Todo o vilarejo da Inglaterra tem até hoje seu grupo de teatro amador que se apresenta nos palcos da cidade, tem palcos restritos, são as casas comuns, né? Tem palco, eles fazem. Eu cheguei a assistir alguns, assim, é muito interessante, né? E só para constar, antes de Álibi, ela ainda produziu Marmalade Moon, nunca encenada nem publicada, 10 Years e The Lie, que é uma peça meio polêmica. Tá? Agora, ela produziu antes de Álibi 2 peças que uma ficou esquecida, ela quis produzir diversas vezes e nunca conseguiu, acabou sendo produzida só em 1940 e pouco, tal, mas é uma peça anterior a Álibi. A Daughter is a Daughter, que todo mundo conhece como um romance da Mary Westmacott, mas que, na verdade, foi uma peça de teatro que ela escreveu nos anos 20, tá? Antes de Álibi. E também tem uma outra, depois, essa foi pior ainda, tá? Ela escreveu nos anos 20, era para ser lançada em 1930, antes de Álibi, o teatro faliu, tá? Então não foi exibida, o script desapareceu e apareceu nos anos 2000 em cima da mesa de um diretor canadense. E ela foi produzida, que foi Chimneys, baseada no romance homônimo. Tá? Olha, então, justamente. Essa durante 70 anos, gente. Eu acho bem interessante essa ideia de que quando a gente vai olhar para a questão da Agatha Christie enquanto dramaturga, muita coisa foi escrita a partir dos contos que ela criou e também dos próprios romances, né? Então, aqui, Vera, eu queria a sua opinião sobre
uma dessas peças muito famosas, né, que Agatha Christie escreveu, que é baseada num desses romances, que é o caso dos 10 negrinhos, né, posteriormente alterada para E Não Sobrou Nenhum. O que você sentiu quando leu? O impacto seu aí, o título que não perde uma. Eu queria sua opinião, Vera, com relação a isso. Essa ideia de você agir como romancista e depois a ideia de adaptação para o teatro. Por que eu estou perguntando para você? Porque você é a nossa querida escritora aqui. E também porque são processos diferentes, né? Quer dizer, quando o escritor está se preparando para escrever um romance, ele tem um determinado tipo de estratégia de recurso que quando vai para a peça, isso é alterado. E, te corrija se estiver errada, mas parece que a Agatha Christie preferia, inclusive, escrever peças, né? Sim. Mais do que escrever ficção. Então, o que vocês têm a dizer aí, Vera? O que você... Não, eu acho que, no caso, ela começou, o Tito estava até falando, ela começou muito jovem, né, com criança ainda, representando e tudo isso, então ela tinha uma ideia assim, grande do teatro, né? Tinha uma ideia na cabeça dela ali, ela representava e tal. Agora, são coisas diferentes, né? Eu acho que você escreve um conto, você pode até pensar na adaptação daquilo para o teatro, para cinema, que hoje em dia é mais usado e tudo, mas são técnicas bem diferentes. Agora, como eu já falei, eu fico impressionada de ver o tanto ela escreveu muitas peças, né? São ao todo, parece que mais de 30, né? Mais de 30, Julius Green recentemente descobriu muita coisa. Ela tinha, assim, um dom, né? Um dom bastante especial para escrever. Agora, são técnicas bem diferentes, né? O teatro e o romance, embora que, vamos dizer, a investigação, como Édipo Rei, a gente usa essa técnica também na escrita de um romance policial, especialmente, né? Eu acho que é uma técnica muito bacana, porque o Édipo mostra, ele, vamos dizer, ele buscava os culpados dentro da cidade sem saber bem quem era, quem que levou aquela maldição da peste, enfim, assim, vamos dizer, é um roteiro, né, que dá para romance e dá para peça de teatro também, né? Tanto que essa aí, e no fim ele buscava ele mesmo, né? Então tem assim, eu acho o Édipo... Da Deus Ex Machina também, né? Deus chega para resolver tudo, né? E temos um destino já predestinado também. Tem um destino. Né? Quando ele nasce, já todo o destino está ali, né? Predestinado, mas mesmo assim ele tem que ir até o fim para o desfecho, né? Tem uma coisa interessante, Vera, que é esse fato dela se basear numa coisa real, né? Ela se baseou num fato real. É uma coisa que vocês fazem muito hoje em dia, né? Eu faço muito isso. Eu começo sempre baseada num fato real. E depois a coisa vai entrando para outras coisas. A sua matéria-prima é a realidade, né? Tem que ser, né? Aliás, a realidade dia a dia se supera, né? Porque é tanta coisa que acontece, a gente não vê se dá conta, né? Mas eu acho assim, tem fatos que chamam mais atenção, né? Então, às vezes, você vê na TV sensacionalista aí, 1000 crimes e 1000 coisas, mas tem um ou outro que assim te chama atenção, né? Então aí eu pego, né? E daí vou trabalhando. E aí, claro, entra um pouco das coisas da gente, a vida da gente, vai encaixando tudo, né? Eu acho que ela fazia isso também, né? E a sua opinião sobre E Não Sobrou Nenhum? Então, você leu sua experiência com ele? Olha, eu li esse livro, eu acho sensacional. Aliás, eu reli ultimamente várias coisas da Agatha, né? E essa história é muito, muito, muito interessante, né? Porque você até entra assim, achando que é alguma coisa sobrenatural, né? Vai sumindo o bonequinho e mais um que morre, até achar quem... Suspense, né? É um suspense, olha, que você não para ali, vai até o fim, lendo sem parar. Eu achei... E o que é interessante... justamente o que é interessante, eu perguntei isso para ver se você ia citar justamente isso. A ideia de que, quando se trata de romance policial, e
as adaptações para os dramas, quando se fala em Agatha Christie, você já fica meio assim, alguém matou alguém. Mas ela tem situações em que todos são culpados, em que não sobra nenhum. E aí? Então, essa situação eu acho assim fantástica, porque mesmo sobrando pouca gente, você fica até o fim sem saber quem é que está matando. E ainda tem a relação com a justiça nessa peça, né? Porque o que é interessante é a ideia de até onde um juiz pode julgar se ele mesmo pode ser culpado também. Então tem isso. Está muito, muito atual esse diálogo por aí. Se juízes podem realmente emitir determinadas sentenças, se eles também são culpados. Então, é muito interessante que tenhamos esse tipo de conduta no caso dos 10 negrinhos, e não sobrou nenhum, né? Que depois mudou para esse nome. Eu acho interessante que uma história que a gente pode assistir 1000 vezes, né, gente? Eu não sei quantas vezes eu já vi, desde adolescente que eu vejo isso, esses dias eu vi de novo. Impressionante. E o medo também, né? A composição daquilo que você não sabe o que vai acontecer. Né? Quem vai ser o próximo? Você entrou no meu quarto, fechou a porta? Não, mas quem está lá fora? Né? E de repente as luzes se apagam. Então, quer dizer, esse efeito, essa ideia de apagam as luzes. Se você está numa representação, o teatro fica todo escuro, e aí vai acontecer o quê? Então, essa manutenção do suspense é muito interessante que a Agatha Christie faz. Né? Isso mesmo que você pegue na forma de romance, não perde isso, não né? Perde, não perde, isso eu tenho registro somente de uma encenação da peça no Brasil, foi oficial, eu já era embaixador, eu tomei conta dessa negociação, né? E o interessante, você falou do teatro ficar todo escuro, na produção original da Agatha, a cena em que eles estão no escuro é representada com cada ator segurando uma vela aqui, somente ali o teatro inteiro no escuro, até o momento do tiro. Né? Até o momento do tiro, quando as luzes acendem de novo. É uma relação de efeito. Né? Sim. Na peça seguinte, quando saiu, que foi eu acho que foi The Hollow, teve que ficar bem claro que não tinha tiro. Estava escrito, não tem tiro. Não tem tiro. Porque as pessoas ficaram simplesmente apavoradas naquele teatro no escuro, com aquela cena da vela aqui embaixo, né? Não era um teatro iluminado, não era aquela iluminação cênica, não. Apagou tudo mesmo e os autores iam para frente da Berlinda. É Berlinda? Como é que chama lá a parte da frente do teatro? É Berlinda? Ribalta. E uma vela aqui, cada um falava a sua parte, e o teatro estava inteiro no escuro, gente. Tá? Então, foi muito bem construído. Eu mostrei para vocês a única... ela foi muito produzida aqui em teleteatro para televisão, e não sobrou nenhum. Inclusive, as primeiras transmissões brasileiras, lá no comecinho da década de 50, quando chega a televisão aqui, 50. Foram... Uma das primeiras foi Não Sobrou Nenhum, só que não existe registro nenhum disso, tá? A não ser o registro histórico, que aquilo ali... E era ao vivo, gente. A televisão não tinha videotape. Então, eles punham a câmera e a pessoa fazia ali o teatro ao vivo. Né? O grau de dificuldade da representação disso tudo, né? A montagem. O curioso também é que no universo das peças da Agatha, a gente tem peças que foram adaptadas da obra dela, peças que ela mesma adaptou, né? E peças que ela escreveu originalmente. E Não Sobrou Nenhum foi uma peça que ela fez uma das primeiras adaptações dela porque ela não gostava do que tinha sido feito antes. E se você for ver no balanço geral, as peças que foram adaptadas por outras pessoas da obra dela não fizeram tanto sucesso quanto as peças que ela mesma adaptou ou que ela escreveu originalmente. Porque ela tinha aquela questão da narrativa, a organização das células cinzentas, método. Né? Esse método que ela empregou tanto ao Poirot, a gente consegue ver claramente na obra dela, seja teatro, conto, ou na própria ficção, né, que é bem vasta, 66 romances. E aqui eu quero puxar agora um outro assunto também, que é justamente a recepção da peça de teatro mais representada da história do teatro inglês. Falamos, obviamente, de The Mousetrap,
Se alguém prestou atenção na camisa do Tito... eu vi, ele veio com ela lá. Olha aí. Uma belíssima. Eu tenho edição comemorativa de 60 anos. Esse ano eu tenho que ir lá de novo, porque em novembro faz 70. Olha só, tem Tito, que ir. Vá lá e nos represente. Gente, eu li que são 23 mil apresentações dessa peça, não é isso? Mais disso. Quando eu tenho uma foto também do lado do placar lá, e o número absurdo. Olha aqui, gente, isso aqui, Ambassador Theatre, Agatha Christie, The Mousetrap, este é o programa original de lançamento em 25 de novembro de 1952. Eu tirei, ele está lacrado no plástico antiácido, antes de tudo, eu tirei para mostrar porque estava dando brilho. Tá? Pessoal, a Ratoeira no Brasil. Não, mas peraí, gente, Brasil, vamos ser didáticos, né? O que acontece Duarte. com essa peça é que ela nunca foi parada, não é isso, Tito? Nunca foi parada. Só com a pandemia. Só com a pandemia. A pandemia venceu. É justamente isso, Afonso, que a gente conversava um pouco antes, né? É um fenômeno de recepção, e recepção, entenda-se aqui, o público recebendo a obra e dando resposta a essa obra, né? Então, quando você tem uma recepção como essa de Agatha Christie, que essa peça ela entra em cartaz em 1952 e ela, à exceção do tempo da pandemia, jamais saiu de cartaz, apenas mudou de um teatro para outro. Obviamente, uma peça que fica há muito tempo. Aí tiveram críticas da questão de monopólio, porque só essa peça, tem outros autores que também precisam apresentar, mas como se você tem uma peça em que as pessoas assistem, os ingleses são muito leais, a ideia do mistério, a ideia da autora, eles não contam realmente. Isso é falado no Feynman, depoimentos de pessoas que assistiam diziam, olha, nós ingleses somos assim, se pedem para não contar, a gente não conta, e eles não contam mesmo. Então, esse mistério, ele perdura ainda. Na live passada, até falei para o Tito, a Ratoeira ficou muito tempo em cartaz. Ele ficou? Não, está. E realmente continua. Afonso Júnior trouxe a informação de mais de 23 mil apresentações, até mais, né? Exibições, quer dizer, é uma ideia recepcional muito grande. Agora, eu preciso deixar marcado aqui um certo protesto, porque essa questão recepcional de Agatha Christie não foi muito respeitada ainda por aqueles que estudam teatro, escrevem sobre teatro. O Tito continua aí na galeria dele, com bastante coisa mostrando para a gente, né? Deixando pago na arquivos, Tito, arquivos. Não, bacana, oficial de Agatha Christie no Brasil, 1959, a Ratoeira. Vai ter uma live só na biblioteca, circulando a biblioteca do Tito. E uma representação em 1970 no Brasil. Nossa, 59, ou seja, apresentar no Brasil 7 anos depois da estreia em Londres é um feito, né? Coisa que a gente faz hoje no Brasil. É um feito. Mas eu preciso deixar aqui um protesto. Vocês sabem que eu sou professora de literatura, né? E tenho muito respeito pelos autores, não sempre estou falando isso aqui, mas eu preciso deixar registrado esse protesto. A História Mundial do Teatro, né? Escrito por Margot Berthold, não cita o fenômeno da ratoeira. Né? Então, pessoal, vocês estão aí observando, muita gente aqui no chat, estão meio que caladinhos, só escutando a gente hoje. Mas eu queria que vocês se manifestassem também com relação a isso. Como é possível uma pesquisadora de porte como Margot Berthold excluir a ratoeira desse registro do Teatro Mundial? E você não pode, ainda que você não tenha uma certa afeição por determinado autor ou determinada obra, precisa ficar muito claro que aquilo que é produzido pelo autor, aquilo que é para a arte, não é exatamente questão do seu gosto pessoal. Eu já falei isso anteriormente, e não só eu falo isso, né? A teoria da literatura fala disso. O gosto, você gostar, você não gostar, você ficar emburrado por determinada obra, que já é uma questão de mexer com você, não tem impacto. Mas se você tem um público receptor que fica de 1952, esse livro data de 2018, né? Então, portanto, é impossível que ela não tivesse notícia de Mousetrap com toda essa recepção ao longo do tempo no teatro inglês, né? Então, foi excluído aqui da história do Teatro Mundial. Então, você vê aí um certo... Tem um negócio chamado dor de cotovelo, né?
uma coisa chamada preconceito. Porque você tem. Preconceito, você eu acho. E Vera, dor de cotovelo. Comente, Vera, por favor, comente. Não, eu acho que quem faz um estudo assim teórico, né, sobre o teatro tem que pegar todos os autores, especialmente uma autora que tem uma peça que não saiu de cartaz desde que começou, né? Quer dizer, você pode não pegar uma coisa muito escondida lá no fundo, alguém muito menor que escreveu uma coisa que nunca foi encenada, mas deixar de fora a Ratoeira e as outras tantas peças que a Agatha fez, eu acho que é ou dor de cotovelo ou preconceito muito grande, que acha... Eu diria preconceito literário, porque você tem, ainda tem uma coisa mais grave. Não é só porque foi a Agatha Christie que assinou, mas a qualidade da Ratoeira. A qualidade porque também. A peça, ela tem uma qualidade inquestionável. Você tem ali aquele plot. Os personagens são todos muito dinâmicos. Né? Você tem o casal, né? Você tem aquela atmosfera da qual falamos anteriormente, em que você está ali na Monkswell Manor, né? Escrita erradamente Monkwell Manor, e está tudo cercado de neve. Está tudo cercado de neve, quase da altura de um homem de 1,80, muito alto. De neve. Eles criaram uma estão pensão, isolados. É uma pensão onde antes era uma casa de monges, não é? Exatamente. Aí você tem a situação do crime de uma mulher que está ligada a um passado duvidoso e que possivelmente os donos dessa nova de Monkswell Manor também poderiam conhecê-la ou não. Né? Então o oficial policial vai lá, diz que consegue chega de esqui, isso e faz as suas primeiras perguntas. Nesse desenvolver, você tem aí personagens que te prendem na primeira leitura. Então, você tem lá, por exemplo, Christoph, que é um arquiteto, né? Muito interessante. Obviamente, não vou falar tudo que vocês vão ler, não vou estragar, mas ele é muito interessante. Tem a senhora, a senhora que está sempre reclamando, ela mesma. Está sempre reclamando de tudo, diz que não paga 7 shillings para poder ficar nesse tipo de estalagem, muito primitivo, não tem ninguém que possa ali fazer um trabalho à altura dela, reclama o tempo todo. Né? Então, você tem esses personagens muito bem construídos. A ação também ela é muito rápida, né? Você termina o ato 1, você fica, e agora? Vai acontecer o quê no ato 2? E você vê essa divisão de Agatha Christie justamente nos 3 atos, de modo que você tem uma peça que é única, tem uma qualidade inquestionável, né? E a montagem dela continua sendo muito elogiada, justamente por manter essa dinâmica própria da peça. Volto a perguntar, por que um crítico de teatro... E outra coisa mais grave que eu queria mostrar para vocês é que, quando você faz um trabalho de pesquisa mais sério, e eu cito aqui o Julius Green, o Tito tem que ser citado porque ele tem uma pesquisa muito grande em torno de Agatha Christie, que é inegável, né? E vários outros escritores, a gente tem o John Curran também, o Osborne, que faz as adaptações. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês. Olha só, novamente, o título. Pela primeira vez no vídeo, tá, gente? Ó, Opa, ela chegou, ela tá na mão. Até parei com a tragédia aqui. Chegou, pela primeira vez no vídeo, ela tá na chegou mão. Agora? Opa, eu tô esperando o meu ainda não chegou. Segunda-feira. Com ela, Tito. De novo. Põe de novo, para a gente namorar aí um pouco. Só um pouquinho. Parece que dá para passar pela tela, né? Tá linda a capa, nossa. Quem dera. Essa... Nossa, a segunda edição da biografia de Agatha Christie, pessoal, que o Tito escreveu, né? Primeiramente... Readaptada, né? Reescrita, aprofundada. Ela está bem maior. E eu estou procurando aqui, vai falando, que daqui a pouco eu vou mostrar a foto do Ambassador. Então, pessoal, só para concluir o que eu falava anteriormente, a questão da pesquisa. Falando da Ratoeira, está aí, ó. Os 2 relatos em fotografia minha, tá? Ótimo. Onde que ele está? Simplesmente onde foi encenada a Ratoeira, só isso. Não, mas então, pessoal, só para terminar, Patrícia, Vera, concluindo a seu pedido. Então, aqui a gente tem, como eu falei, um pesquisador sério, ele não pode levar em consideração. Eu não estou acusando a Bertold disso, por favor, né?
Mas é estranho que um aspecto recepcional tão profundo quanto é o da ratoeira não conste na história mundial do teatro. Tem que constar. Não pode ficar à parte. Você fecha um capítulo importante, não só para o teatro inglês, mas para o teatro mundial, porque não tem outra peça na história que tenha ficado tanto tempo em cartaz. Isso é um aspecto recepcional muito relevante, precisa estudar por quê, e como eu falei, é uma peça que tem todas as qualidades de uma excelente peça. Fora isso, o conhecimento... Pode falar, Afonso. Não, talvez seja interessante também a gente pensar isso, né? Por exemplo, Sarah Kane, que é um teatro como se, na página, sim, temos várias frases fragmentadas, a gente não sabe aonde se passa, tudo se passa um pouco na cabeça dela. Sarah Kane dos anos 90, né? Um teatro de rupturas. Mas, se você for hoje na Inglaterra, não é só Sarah Kane que existe. Na realidade, 90% do teatro continua sendo um teatro de diversão, as pessoas querem saber qual é a história, querem chegar em casa contentes, né? De ter não é relaxado. Então, não é a questão de ter mérito você ter catarse, Afonso. Não é? Então, você tem estese, poiese e catarse. São os 3 pontos. Você tem a criação, você tem o trabalho estético, no caso a peça, e você tem a catarse, ou catarse, como alguns falam. Estou usando o termo grego aqui, catarsis, né? Você tem a fruição daquilo. Se você não tem impacto e efeito de qualquer questão literária, qualquer obra literária, seja ela sob a forma de drama, de épico ou de lírico, ele não tem efeito sobre você, você não tem a fruição daquilo. E quem é que frui? O público. O público não está para julgamento técnico. Mas se você é um pesquisador e você faz o bendito julgamento técnico, você não pode ignorar determinados pontos que estão na história do teatro. Então, eu acho que é realmente uma lacuna muito grande de uma obra essencial, que é essa da Bertold. E eu queria ainda mostrar mais coisas. O Tito não para, né? Olha só. Não, ele não vai dormir, gente. Vamos deixar o Tito dormir. Hoje. Essa é a biografia do Peter Saunders, que é o produtor da Agatha de 1950 para frente e o produtor da Agatha Christie. E ele denominou a biografia The Mousetrap Man. Tá vendo? Olha só. Ou seja, ele fala que todo o sucesso que ele teve, a ponto de ter um teatro próprio, dedica para a Mousetrap. E o mais engraçado foi um editor, um diretor teatral que se negou a produzir a Mousetrap, tá? Olha só. Publicar uma biografia dele com o nome Agatha Christie ou The Mousetrap. É a biografia do Herbert Gregg. Tá? Ele se negou, ele dedica da peça aqui, ele fala que a peça é horrível, tá? Mas para ele conseguir vender o livro dele, ele teve que colocar o nome da Agatha e a ratoeira na capa. Gente, isso daqui é a maior prova do que você está falando, tá? Existe muita dor de cotovelo e despeita. O oportunismo editorial é muito feio. Exatamente, tá? E ele fala que a peça dele era muito melhor. É muito melhor, mas precisa de Agatha para vender, né? Então, você tem aqui, o que eu mostrei anteriormente, quero reiterar, que você tem tragédia em 3 atos. Isso aqui nada mais é do que, na forma moderna, uma espécie, porque você tem o romance, mas esse romance vai usar justamente, Afonso, aquela forma que eu te falei lá da tripartição do teatro, que os românticos fizeram com Hegel, né? 3 atos. Então, ela mostra aqui um pouco, e bastante também, um pouco porque eu digo que trata-se do teatro, mas a teoria do teatro está embutida aqui. Então, para você ver a que ponto a Agatha Christie era estudiosa e tinha esse cuidado com essa forma de escrita que era preferida dela, mais do que os romances. Né? Porque o Poirot soluciona dentro do palco, não é isso? Exato. E mais uma coisa que eu queria mostrar, além de solucionar dentro do palco, você ainda tem aqui, logo na entrada, você tem a direção de Sir Charles Cartwright, presta atenção, assistentes de direção, você tem Miss Hermione Lytton Gore, Satterthwaite, que é um outro cara, que é um detetive também de Agatha Christie, né, com a orelha pontuda, nariz pontudo, aquele ar meio misterioso, que aparece no Misterioso Sr. Queen, e você tem a iluminação de Hercule Poirot. Então, veja como ela brinca. Ela brinca muito ela brinca mesmo com a coisa. Com o leitor e espectador dela, com a noção do teatro. E quer dizer, você já tem em 3 atos. Isso. E você tem, para coroar a edição brasileira da Record Altaia, sabe quem traduziu isso aqui?
Bárbara Eliodora. Durma com barulho desses, Margot Bertoldt, porque realmente está aqui. Margot. E tem várias histórias legal. onde aparece, né? Várias histórias aparece o Shakespeare, não é? E você tem toda essa referência, né, a Shakespeare, o Cavalo Amarelo, por exemplo, que não temos peça dela? Não temos peça, né, Tito? A curiosidade, não tem peça do Cavalo Amarelo e não tem peça do Tragédia em 3 Atos. Nunca ninguém tentou adaptar a Tragédia em 3 Atos. Para você ver. Tem a filmagem, né? Tem a filmagem, Agora, mas você vê que ela... É interessante ela usar o recurso teatral, tá? Inclusive Justamente. nas obras de ficção dela, nos livros. Mas é isso, né? que eu gosto, né? Porque a minha leitura... O próprio Poirot, o final da história dela é uma cena de teatro, né? O Poirot contando ali quem que... Né? A história toda e todo mundo ali naquela tensão é uma cena teatral, né? O Vicento está falando aqui. Muito legal, Tragédia em 3 Atos. Muito bacana. E a Lady Guilherme está falando que está esperando o livro dela. Olha, chegou primeiro para mim porque eu fui buscar na editora, tá? Os que compraram na pré-venda lá pela editora vai ter que esperar chegar lá para eles despacharem, mas logo, logo está aí. Tá aí. Opa! Vai rolar um autógrafo, Tito? Já foi autografado. Legal, Coisa boa. Olha. Os que são pela editora eu não consigo autografar, mas os que saíram daqui eu consigo. Ótimo. Porque eu já tenho. Eu queria não chamar sei atenção. de onde está saindo, mas seria legal vir. Bom, se por acaso ele vier sem, a hora que encontrar o Tito, logo, ele logo. faz. Quero ver chegar no Uruguai. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho interessante, que faz parte, né, dessa teoria do drama, que seria assim o conflito entre os personagens, né? Até quero a ajuda da Vera para isso, porque ela vai criando personagens diferentes, né? E personagens que, por exemplo, tem a senhora que é elitista, a Lady, e tem aquele que tem a mulher que é socialista, chamada socialista. Ela diz que não é vermelha, mas é cor de rosa. Sim. Né? Então, os personagens estão o tempo todo implicando uns com os outros também. Vera, como é que você viu esse aspecto aí da criação também dos relacionamentos? Porque ela caracteriza muito bem cada um e depois eles brigam, não é isso? Não, eu acho assim, ela até as testemunhas ela monta de um jeito para você desacreditar a testemunha, né? Ela faz assim uma montagem até para enganar o leitor, né? Para você fala uma testemunha que bebe muito e que não está falando bem sério. Aí os assassinos dela são muito espertos e as personagens, lógico, elas estão em atrito ali. E até no final, quando o Poirot monta essa cena, ele instiga cada um, assim, contando, poderia ser você que matou, porque você estava em tal lugar, assim, assim, aí o cara dá aquele susto, aí não, mas não é bem isso, aí fala do outro e do outro. Então, assim, eu acho que ela pega um por um, e olha, eu acho as montagens dela sensacionais. Essa parte dos personagens dela são todos perfeitos, né? Assim, na montagem do romance policial, né? Que foi justamente essa coisa de criar pistas falsas e verdadeiras. Ela vai fazendo isso com os personagens, né? Uns que são bem sérios e tal, que você acredita e às vezes aquele é justo o assassino, né? Aquele que é meio não sei o que e tal, aí aquele que você achar que, cara, isso aí não está falando legal, é aquele que está falando, enfim. Eu sei que ela engana bem o leitor, né? Que, às vezes passagens... Opa, eu releio e ainda me perco nas histórias. Exatamente. Porque ela trabalha a psicologia muito finamente. Uhum. Uma coisa engraçada de se falar, tá? Que ela cortou o Poirot das peças de teatro dela, porque ela não gostava do que faziam com ele. E a curiosidade é exatamente a primeira peça que ela escreveu originalmente para teatro, que foi encenada, que foi o Black Coffee, né? Que foi onde tinha o Poirot. Tá? Eu assisti essa versão aqui em teatro amador, perto de Sunningdale, que era a cidade onde ela morava, e essa versão aqui original da Agatha Christie Limitada
com um cara que todo mundo criticou como Poirot, que foi esse cara aqui, né? E tem a bendita adaptação do Charles Osborne, que é uma romantização do texto de teatro, que eu particularmente acho sofrível. Toda vez que mexem com o Poirot e colocam Poirot romântico, é o que aconteceu com Álibi, né? Ela ficou tremendamente aborrecida porque colocaram o Poirot como um amante de alguém. Se nós sairmos um pouco da esfera do teatro e pincelar rapidinho, o Morte no Nilo, do Kenneth Branagh, ele está também chorando por alguma namorada do passado. Trocaram o nome do Poirot na peça. Não, realmente. Trocaram o nome do Poirot. Ele não se chamava mais Hercule Poirot, ele se chamava Beau Poirot. Ah, não. A gente vai falar num determinado momento, a gente vai falar também de reescrita aqui. A reescrita é um processo meio complicado quando você tem personagens que já são consagrados, né? Se você imagina que Agatha Christie, a autora, né, criou o Poirot e ficou muito chateada porque ele era simplesmente o amante de alguém, você imagina trocar o nome dele, tirar o bigode, tirar o chapéu. Não, aí não dá. Eu também acho. Ele já tem uma personalidade que não tem como trocar. A Michelle está dizendo isso aqui para a gente, né? Terrível isso. Eu também acho. Eu acho que se ele tem que ser cabeça de ovo, afetado daquele jeito que ele é. Deixa eu fazer uma pergunta. Tito, o que você acha das novas, da escrita da Hannah, que tem autorização da família para recriar o Poirot? Ela não tem autorização da família. Esse é um erro que eu sempre bato. Ela é contratada para fazer isso. Tá. Os direitos autorais são da Agatha Christie Limitada. Ela recebe, por exemplo, eu vou te pagar 10 milhões de dólares, você vai escrever o livro. Mas eu tinha essa dúvida também. Já estou escrevendo. O livro é da Agatha Christie Limitada, né? Tito, então o Matthew não deu autorização para ela fazer aquilo lá, não, né? Isso daí foi uma experiência de laboratório. Eles escolheram uma autora e acharam que era ela que tinha capacidade para isso. E ela é contratada. Não tem que você abrir os livros originais, eu tenho ali, não vai dar tempo de eu pegar agora, Direitos Autorais, Agatha Christie Limitada. Tá? Escrita por Sophie Hannah. Ela é contratada para fazer isso. Porque você tem na história de Agatha Christie, né, essa característica dela ser muito crítica, né, dela ser muito detalhista com a obra dela. Então, ela tinha muito aquela ideia, lá, novamente Virginia Woolf aparecendo aqui, a ideia do teto todo seu, né? Ela se retirava, normalmente as férias em Devon, né, aquele lugar mais afastado, próprio dela, para que ela pudesse escrever com calma, longe da imprensa, longe de fãs. Então, a gente fica imaginando o que a Agatha Christie teria, o que ela pensou quando viu isso. Está se revirando no túmulo. Na minha opinião, é um pouco de agressão ao autor, né? Você impor, já que não tem... Eu ficava sempre nessa dúvida se o Matthew realmente ele tinha concordado com isso, dada a forma como ela era muito exigente com a própria escrita dela. E era uma escrita única, né? Não estou falando apenas como fã, mas se observar no geral, a Agatha Christie ela não é à toa que, ainda que você tenha a Patricia Highsmith e vários outros autores muito bons como romance policial, a Agatha Christie continua sendo sempre a rainha do crime. A rainha do crime. A Agatha Christie. O fato da Sophie Hannah, tá? O Matthew ainda era o CEO da Agatha Christie Limitada na época. Eu acho que foi 2015, ele me avisou que ele ia sair, agora é o James, que é o neto dele, é o filho dele, né? Seria, no caso, o neto da Agatha. Mas essa experiência da Sophie Hannah ainda foi ele que conduziu. E, naquele momento, foi muito controverso. Eu mesmo, como um purista, virei, li aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Conversando com ele, eu entendi. Tá? A Agatha vendia. Mas vendia porque era a Agatha, né? Só que não era mais aquele boom de comércio, de sucesso que era de antigamente. Então, eles precisavam fazer alguma coisa. E antes que alguém pegasse o Poirot e fizesse, eles foram lá e fizeram. Também já pensando no registro do personagem. Tito, nós estamos falando de uma autora que vendeu mais de 4 bilhões de livros no mundo inteiro, com mais de 45 línguas diferentes. Sim.
né, para diferentes públicos, e você está falando isso para mim. Então, eu acho assim, que é muito complicado desconsiderar 4 bilhões de livros vendidos e milhares de fãs do mundo inteiro que vão ler e vão criticar esse tipo de coisa. Eu vejo assim, Patrícia, também, ele é muito querido do público, né? Sim. Então, é uma coisa assim que as pessoas, sei lá, ela é mais do que uma, digamos assim, ela não é só um livro, ela é uma cultura pop, né? Ela faz parte da cultura pop. Faz parte. E essa semana, gente, está saindo a mesma experiência com a Miss Marple, tá? Estão fazendo. De uma forma diferente. Sim. Ele vai ser lançado semana que vem lá em Torquay, mas ele vai ser uma experiência diferente. Eles pegaram 12 autores, cada um escreveu um conto e eles publicaram um livro da Miss Marple. Né? Eu li sobre isso, sobre que estava essa 12 vai ser pessoas. Publicado. Né? Nos Estados Unidos já está à venda, o Bonini já está com ele lá, já disse que já vai ler. Na Inglaterra ele chega semana que vem. É mais ou menos a história do Batman, né, gente? Não tem como acabar com o Batman. Ele é um mito contemporâneo. Com o Super-Homem, né? Com o Aranha. Super-Homem, Homem-Aranha. Voltando, que a gente já está nos super-heróis, né? Então, voltando aqui um pouquinho para a ideia do teatro, depois eu estou falando da questão cronológica, né? Tivemos a Ratoeira e tem também uma outra peça que também fez bastante sucesso com a escrita de Agatha Christie, que é Testemunha de Acusação, cuja imagética, o Tito já apresentou essa maravilha, que o Magalhães conseguiu a autorização de Agatha Christie para publicar no Brasil. Tito, é o script, né? É o script, eu li a carta dele para Agatha Christie, está lá nos arquivos de Exeter, tá? Teremos isso, Tito, assim, acesso a essa carta? Teremos acesso? Se você conseguir autorização do Matthew ou do James para acessar os arquivos, sim. Esse arquivo é trancado, você não pode entrar nem com caneta lá dentro. Tá? A minha versão também é da Rainha do Crime, né? Da minha coleção. É para cá, né, pessoal? Nunca sei, é para cá. Mas se você quiser pesquisar e lá, fica tranquilo que eu consigo para você autorização, tá? Eu te apresento e eu consigo. Se eu falar, Matthew, papim na hora. Eu tenho esse poder. Considerando, né, a minha situação atual com a Agatha Christie no teatro, acho que vamos conversar. Fala aí, Tito. A foto da biblioteca da Patrícia, que metade da parede é Agatha Christie, né? Esse aqui foi produzido no Brasil, ele comprou os direitos da peça, ia produzir nos anos 60, 57, 58. Nossa. O teatro faliu, gente. Tá? Era o TBC da época, Teatro Brasileiro de Comédia, que depois voltou, mas com outro nome. O teatro faliu, aí ele mandou uma carta para ela, e foi essa carta que eu li. Ele pediu licença. Se com o dinheiro que ele pagou dos direitos da peça, ele podia publicar o script para se ressarcir. E a resposta dela foi, por favor, não quero que ninguém fique no prejuízo, sinto muito, tal. E ele publicou. Foi publicado primeiro essa edição aqui da Civilização Brasileira, e depois ela faz parte de uma outra coleção. E aqui, a curiosidade, né? Como eu falei para vocês, o Winter Garden Theatre, do Witness for the Prosecution, primeira exibição da peça, original de 1953, aqui no arquivo também. E já volta para o plastiquinho anti-acidez para não ficar amarelo e ficar bonitinho. Tito, e uma dúvida que eu tenho com relação a Witness for Prosecution, né? É o seguinte: a Agatha Christie estava na montagem da peça, ela estava mesmo lá, aquelas fotos são que a gente, eu não sei se você tem a foto para exibir aí, mas a gente vê que a Agatha Christie está não, essa mas isso é da peça ou é do filme? Não, essa é da peça. É da peça. Ah, da peça. E a Agatha Christie estava, ela participou das montagens, ela participou de tudo, porque foi o seguinte, outra curiosidade, tá? A Testemunha de Acusação era um conto pequenininho, tá? Que saiu na The Hound of Death. Não, The Hound of Death. The Hound of Death. E que não era, e que o Peter Saunders ficou atrás dela. Vamos fazer o teatro? E ela falava, é muito pequena, não dá. Aí passou 1 ano, 2 anos, ele, vamos fazer o teatro? Ela é muito pequena, não dá. Aí na terceira vez que ele foi, vamos fazer o teatro, ele falou, faz um favor, faz você, porque não dá. Eu acho que não dá, o que você fizer, tá bom. E deu autorização para ele. Olha, ela confiava tanto nele que ela fez aquilo que ela sempre disse que não faria mais, deixar alguém produzir. E ele foi lá e apresentou para ela. Quando ela leu, ela falou, bom, tá bom,
mas agora eu já sei o que eu vou fazer. E aí ela sentou e produziu, e é o maior sucesso teatral da Ágata, tá? Tanto é que tá aqui, ó, gente. Um pouco antes da pandemia, 2 anos antes, ela estreou no The London County Hall, tá? Que é a Corte de Londres, que hoje é um prédio histórico, que eles não sabiam o que fazer com ele, e resolveram transformar no palco de uma peça de teatro que se passasse em uma cena de julgamento. E, lógico, foi escolhida a Witness for the Prosecution, era para ficar 1 ano, já estendeu para 2, já estendeu para 3, e, pelo jeito, vai seguir o mesmo caminho da Ratoeira. A mesma a qualidade. única produção brasileira dela, olha aí, sem autorização da Agatha Christie Limitada, não deram. E aí o que eles fizeram? Eles produziram a peça, tanto é que você lê o script inteiro, não está escrito testemunha de acusação, foi escrita com outro nome, tá? E quem foi aqui fazer a parte da detetive? Henriette Morinot. Olha, eles trocaram o advogado da peça para uma mulher. E foi Henriette Morinot. Então, interessante isso, né, Tito? Porque nós temos aí o interesse do Brasil, então, em colocar as peças de Agatha Christie em movimento, né? Muito interessante. Mas o feio era colocar por debaixo do pano, né, gente? Não pedir. Sem autorização. Quem estava lá também na produção? Diogo Vilela e Maria Cláudia. Tá? Olha! Você que estuda teatro, Diogo Vilela. O Afonso, você deve saber o peso de uma Henriette Morinot em palco no Brasil, né? Cacilda Becker, Henriette Morinot, são nomes assim de monstros sagrados. E ela fez essa coisa fajuta aqui da testemunha de acusação, que não era. E tem a Marlene Dietrich, né, que fez o filme, não é isso? Sim, a Marlene Dietrich. Para mim, a melhor adaptação da Agatha para cinema é essa, né? Agora, é engraçado que nós falamos da Ratoeira. A tensão é mantida, né? Em Testemunha de Acusação, para quem já leu, já viu o filme. Nós a tensão de suspense, aquela troca, né? Nós falamos da Testemunha, nós falamos de Não Sobrou Nenhum, grande sucesso de teatro. Eu passei aqui pelo The Black Coffee, mas a gente teve uma entre E Não Sobrou Nenhum, tá? E a Ratoeira, que foi a que preparou o terreno, que foi aquela que falou, agora ela vai engatar. Falam menos dela, mas está aqui. The Hollow. A Mansão Hollow. Né? Um sucesso médio de teatro da Agatha, a primeira experiência dela com o Peter Saunders. Essa aqui dirigida pelo Hubert Gregg, que é o cara daquela biografia que botou o nome dela na capa da biografia dele, para dizer que foi importante. Eu assisti a peça num teatro amador, tá? Muito legal. Ela é incrível, vale a pena também ser assistida. E é isso aí. Tem aquelas que fizeram menos sucesso pelo caminho, né? The Hollow vai passar por uma questão mitológica aí, né? Sim. Tem A Morte no Nilo, que para mim é a mais fraca das peças que ela adaptou. É muito chata. Contem uma sinopse do The Hollow, por favor. The Hollow é a peça, é a Mansão Hollow no Brasil, tá? Então é aquele caso do crime na piscina, tal, e estão lá os suspeitos, e vai ter toda aquela encenação. E tem um particular com The Hollow, que eu gosto, que quando eu falei isso numa conferência em Cambridge, todo mundo ficou assim, meio boquiaberto, depois pensou e falou, não é que ele está certo? Existem 2 personagens na obra que são a própria Agatha Christie. Uma ela antes do divórcio e outra ela depois do divórcio. Tá? Que legal. E The Hollow traz essa coisa aí. Mansão Hollow, exatamente, The Hollow. A Débora acabou de chegar. Chegou, finalmente. E peças menores não adaptadas pela Agatha, que fizeram um tremendo sucesso, Love from a Stranger, que tem o filme, passou no Brasil, eu tenho o cartazinho do filme no Brasil. E essa daqui foi o Frank Vospel que fez, adaptada de Philomel Cottage, e A Murder is Announced, que era a peça que estava em cartaz em Londres, em 75,
não adaptada pela Agatha, Leslie Dardon, que apagaram as luzes do teatro, abaixaram as luzes de todos os teatros de Londres. Todos os teatros de Londres abaixaram as luzes na noite de 12 de janeiro de 1976. Gente, não é para qualquer um, tá? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, quando ela faleceu, né, todos que ela reconheceram morreu. que ela também era uma grande dramaturga, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E essa daqui também, ó. Go Back for Murder, que é inspirada no Os Cinco Porquinhos, tá? E foi uma peça que não fez sucesso e eu atribuo totalmente ao nosso amigo dor de cotovelo, Herbert Craig, que dirigiu e falou que era impossível, porque tinha muita mudança de cena. E quando eu assisti com essa turma que é a Agatha Christie Limitada, eles fizeram o seguinte: as mudanças de cena, a menina vinha para frente do palco toda bonitinha, colocavam Pretty Woman de fundo, ela ficava fazendo como se estivesse se mexendo de um lugar para o outro, e rapidamente eles entravam na escuridão atrás e trocavam o cenário, só mudando 2 mesinhas de lugar, e você parecia que estava num lugar diferente. Uma super montagem, a peça fez sucesso. Pois é, isso é uma questão. Às vezes eu tenho a impressão de que eu vi 2 versões da Ratoeira, uma muito comédia, muito cômica. Eu acho que as montagens interferem muito. Se você tivesse uma montagem, às vezes, mais moderna, mais contemporânea, você pode dar um tom um pouco mais sério, porque o texto da Ratoeira me pareceu muito sério. Não? Tá. A Débora do Lar tá meio comédia. Eu achei o tom da Ratoeira bastante sombrio, às vezes, até, né? Porque, para começar, é uma criança que morre por maus tratos, né? Então, é um tom sombrio. Mas eu vi que às vezes vira comédia muito leve. Claro que a Agatha sempre tem um humor, né? Uma coisa assim. Mas outra coisa que eu queria perguntar para o Tito, porque eu entendi que a Ratoeira começou, então, no rádio, foi isso, né? Ela foi uma peça de rádio de 1948. A Agatha estava quietinha lá na casa dela, tocou o telefone, era a BBC. Olha, a Rainha Mary vai fazer 80 anos. A gente perguntou o que ela queria de programação especial. E ela falou que queria uma peça da senhora Agatha Christie. E ela escreveu a Ratoeira. Depois foi comprada pelos Estados Unidos para ser transformada em conto. Pagaram uma nota preta para ela. Aí ela ganhou dinheiro mesmo, né? E em seguida ela adaptou para o teatro, assim, perto no Natal. Ela chama o Peter Saunders para. Eu conto esse trecho. Ela pede para o Peter Saunders ir até a casa dela em Greenway. Eles almoçam, tal, batem papo. Quando termina a conversa, ele entrega um envelope fechado e fala: quando você chegar na sua casa, você abre e vê, porque eu acho que isso daí serve para alguma coisa. E quando ele abre, está lá o script de A Ratoeira. E aí, em 52, ela emplaca a Ratoeira, 53, ela emplaca a Testemunha. E aí vamos falar de 54, mas acho que você quer falar um pouquinho mais de Testemunha de Acusação antes, Patrícia? Não, eu só acho essa questão que o Afonso falou, transformar um suspense mais obscuro, como é o caso de A Ratoeira, em comédia. Quer dizer, você está você está tratando de teatro, né? Quando você lida com comédia, você está lidando com aquela composição de ridículo. Sim. Aquilo que você tem de mais ridículo, você acentua na comédia. Quando você está lidando com esse aspecto mais sério, de questões mais para suspense, você está tratando um nível mais alto. Então, realmente, eu acho que alguns autores interpretam erroneamente a ideia de que a Agatha Christie coloca algum humor em determinados pontos. Na Ratoeira, a gente tem isso, a ideia dos bigodes sensacionais, né? A própria senhora, a senhora que é aborrecida, que eu esqueci agora o nome dela. Paravicini. O senhor Paravicini. Ela mesma. O Paravicini também. Quer dizer, eles têm um lance, algum ponto que você encontra ali um humor para fazer um certo contraste com toda a ideia do cenário tenebroso. Você está isolado, neve para todo lado, um assassino pode estar solto. Fora as descrições de alguns personagens, da roupa desses personagens, que batem umas com as outras. Porque a senhora, que tem um jeito mais masculino, ela tem a mesma descrição de roupa dos Gilles. E detalhe, então, ela não existe nem no conto, nem na peça de teatro. Essa personagem não existe nem no conto, nem no rádio. Essa personagem foi criada para adaptação do teatro. Tá? Pois é.
Eu até vou pedir licença para ler, eu acho que vale a pena ler essa frase, né? O detetive vai dizer assim: isso mesmo, dona, os Corrigans, 2 meninos e uma menina, levados a um tribunal de menores por necessitarem de cuidado e proteção. Deram-lhes um novo lar na casa do casal Stunning, na fazenda Longridge. Subsequentemente, uma das crianças morreu como resultado de negligência criminosa e constantes maus-tratos. O caso causou certa sensação na época. Né? Uhum. Os Três Ratos Cegos é a versão em conto da ratoeira. Uhum. Três Ratos Cegos, vejam como correm. Anterior à peça, né? A BBC até fez um especial levando esse senhor real, né? O sobrevivente, né? Para ver a peça, a ratoeira e tudo. E outra coisa interessante, gente, você falou da comédia, né? A própria montagem, primeira produção para cinema do E Não Sobrou Nenhum, do René Clair, é meio comédia. Sim. Ele usa cenas de comédia ali, por isso que eu não gosto dela. Uhum. E aí vamos para 1954, a Agatha Christie bomba, porque ela vai ter... E por isso ela é considerada a primeira dama do teatro inglês, tá? É a única mulher até os dias de hoje que teve 3 peças em cartaz ao mesmo tempo no West End de Londres, e de tabela ela tinha uma fazendo sucesso em Nova York ao mesmo tempo, que era Testemunha. Uhum. Tá? E ela produziu essa belezinha aqui também, tá aqui, ó, programa original, Spider's Web, uma comédia originalmente escrita para teatro pela Agatha Christie, de 1954, né? Uhum. E que ficou também lá seus 3, 4 anos em cartaz na época e constantemente volta. Foi feita 2 vezes para filme e é legal. E ela, eu sempre falava que ela nunca tinha sido produzida no Brasil. Quebrei minha cara quando encontrei isso aqui. Olha! Teatro Nesma, A Teia de Aranha, 1974, no Rio de Janeiro. Moral da live, tem que fazer seguro nesse arquivo aí do... Você já tem seguro? Você tem seguro, é verdade. Já dá para fazer uma investigação só com o Brasil, né? Assisti ela com uma companhia de teatro não tão famosa, fora de Londres, tá? Assisti em Penton, que é uma cidade grudada em Torquay, que é a cidade da Agatha Christie. E publicada também em Pocket no Brasil, né? Sim. Pocket. E também romantizada pelo nosso amigo Charles Osborne, né? Ele romantizou. Eu achei que dos 3 que ele romantizou, essa daqui foi a melhor coisa que ele fez. Essa daqui ficou realmente boazinha. Os outros 2 joga no lixo, pelo amor de Deus. E Tito, tem alguma outra coisa que ela fez para a rádio? Tem muita coisa que ela fez para a rádio. Tem, ó. Já que é para falar, eu trouxe também. Murder in 4 Acts, tá? É do Peter Henning. A datação dos filmes é totalmente errada, mas ele fala aqui da televisão, do rádio, do teatro e do cinema da Agatha. Tá? Ele foge do campo dos livros e vai ter muita coisa. Como eu falei para você, aqueles livros que a gente conhece do Detection Club, que é... vamos lá. A Morte do Almirante... The Scoop, The Behind the Screen, que a gente conhece como o livro do Detection Club, eram peças de rádio do Detection Club, tá? Que depois foram adaptadas para contos e publicadas numa revista The Listener, e eu paguei 200 libras numa original, porque é raríssima, de 1930, o capítulo da Agatha, que ela cantou no rádio, né, no começo da semana, no final da semana saiu na The Listener o capítulo dela. É a revista que eu paguei mais caro dela, está aqui numa dessas gavetas. Está aí nos seus tesouros, você quer dizer. Tem foto dela na biografia. Eu tirei foto da isso, porque eles mantêm essa tradição do teatro pelo rádio, né? Que foi algo que até já teve aqui no Brasil e tudo. Mas é interessante porque o Beckett, por exemplo, que é totalmente contrário, né? Uma ruptura de linguagem, modernista e tal, também se utilizou muito do rádio e isso influenciou a técnica dele, enfim. São 2 linguagens diferentes, mas que a BBC... Nós temos também apresentações de rádio de Agatha Christie, né? Sim. Tem também, no Rio de Janeiro tem. Inclusive tem coisa que está online, que a gente pode ouvir um capítulo de A Ratoeira também. Eu acho que se vocês entrarem na LPM, no site da LPM, até um tempo atrás,
tinha a narração da história de Através do Espelho Sombrio, muito legal. E tem mais coisa de Agatha para teatro, tá? Tem The Butler and the Lord's Dish, é uma peça que está quase sumida. Tem uma outra... Eu sei que são diversas peças que ela produziu originalmente para a rádio, tá? The Butler and the Lord's Dish nunca foi produzido em conto, nem em teatro, nem em filme, até estava meio perdido. Foi o John Curran que foi ressuscitar ela lá e encontrou alguns vestígios dela, tá? E essa coisa de Através do Espelho Sombrio também é bem interessante, porque vai lidar com essa ideia do espelho, do reflexo, aquilo que eu não quero ver, que é essa coisa escura que está para o outro lado do espelho. Sim. Então é muito interessante, realmente é muito bem escrita, vale a leitura. Né? Afonso, você falou do seguro da coleção do Tito, eu pensei, olha um roteiro legal, o roubo da coleção do Tito. Roubo eu não tenho medo, porque ninguém vai dar valor. Meu medo é morrer, chegar aqui no lixo, achando que é coisa velha, que é papel velho. Meu maior medo, gente, é isso aqui pegar fogo. Também tem esse lance. Mas pode no apartamento de Tito Prates. Eu mandei trocar o piso do escritório porque era carpete, eu falei não. Mesmo dizendo que te chama, eu estou pensando em tirar a cortina, colocar persiana, por que não? Agora, a gente falou de sucessos retumbantes, né? Depois desses 3 sucessos incríveis, ela quebrou a cara e foi um fiasco a próxima peça dela. Ficou, acho que, 3 meses em cartaz e foi um fiasco total por culpa do Peter Saunders, e ele fala isso, eu errei. Que foi Verdict, de Veredito, né? O título original da Agatha, No Fields of Amaranth, que era uma peça romântica, né? E ele colocou Veredito e todo mundo foi assistir achando que era uma peça igual a Ratoeira. E não é. Mas o impacto total, a peça não funcionou. Nem só de louros da glória, que nem eu falei. A Morte no Nilo, para mim, a adaptação teatral é terrível, é dura de assistir. Tava com atores bons, eu dormi na plateia. Nossa, não deu. Vai muito da dinâmica também, né, Afonso? Você tem essa experiência com teatro, a gente sabe que teatro é aquela coisa, tem que ter aquele efeito, né? Muitas vezes a montagem cuida desse efeito, às vezes a adaptação, né, a forma como o plot vai ser dirigido, o diretor cuida de toda essa parte, então depende também dessa dinâmica que o diretor pode dar. Às vezes a própria iluminação causa um efeito, como a ideia, por exemplo, que vimos, né? Deixa tudo escuro, coloca só as velas, eu tenho um efeito X. Então, acho que... O que você acha aí, Afonso, com relação a... Você sabe que os ingleses têm essa tradição mais realista, vamos dizer, né? Até hoje, comparado com o teatro francês, o teatro alemão, eu acho eles mais realistas. Mas, enfim, essa coisa de... Porque, na realidade, o que eles estão tratando muitas vezes é o tema, né? O tema político. Eles querem passar uma mensagem, então é como se a linguagem fosse mais seca, mais direta, né? E a economia é um desses princípios, ou seja, quanto mais enxuto, eu conheço basicamente dela de teatro a Ratoeira, né? Quanto mais enxuto e mais direto ao ponto, mais é teatral. E a Ratoeira é perfeito nisso, né? Porque no teatro, nesse teatro tradicional, tudo é ação, todas as falas, tudo tem uma função dramática, tudo leva a um ponto, né? Não há o que a gente chama de digressões, não há narrações, não há assim, epicidade, porque no passado, uma vez, não, né? É tudo linha reta. E ela tem esse dom incrível, né? De ser super direta, até na escrita dela, né? É o problema sério que acontece com a Morte no Nilo, tá? Porque é um interrogatório. Eles colocam o father, eles tiram o Poirot e colocam um padre que vai fazer interrogatório de todos os suspeitos. E a cena que se passa é só interrogatório. É muito chato, gente. Foi muito... E ela escreveu... não tem dinâmica. Não tem dinâmica. E essa questão da política que você falou aí, né, a questão de ser mais enxuto, Donofrio já diz isso na teoria do drama. Quando você lida com teatro, só a ideia de polis, né, já dá a ideia política. Então você está lidando com a sociedade, vai ter pessoas diferentes, vai ter pontos de vista diferentes, vão ter confrontos. E aí que se engana de achar que a Agatha Christie não vai explorar isso nas peças dela. Ela explora, assim como explora também nas ficções, aquelas que deram roteiro para criar as peças, ou adaptar essas peças também, né? É bem interessante que... Esse caso, né, que é o caso são 2 crianças que são tiradas, né, de uma família violenta,
e entregues para uma outra família. O que acontece? A outra família acaba matando uma dessas crianças. Isso mudou toda a lei, né? Porque as pessoas começaram a questionar. E na ratoeira, ela vai fazer esses questionamentos, né? Quem é essa juíza que fez isso? Quem é essa, né? Quem é essa, não sei, acho que uma professora que não percebeu nada. Então, há todo um questionamento social dessa situação que ela observa que mudou mesmo. Justamente. E aí entramos naquela história. É um trabalho de arte, está lidando com teatro, mas você é provocado a se posicionar enquanto espectador disso, tomar uma atitude. Você vai concordar, você vai discutir ou você vai ficar calado. Né? Então, normalmente você sai do teatro com outra mentalidade, diferentemente daquilo que você tinha anteriormente sobre um determinado assunto. A Agatha Christie toca muito nessas questões. Testemunha de acusação é exatamente essa ideia de, olha, eu vou enganar um pouquinho aqui o meu espectador, vamos ver em quem ele vai confiar. E naquele cara que ele acha que ele vai confiar, porque tem um determinado tipo de diálogo, de posição, é o cara que está errado. Ou seja, eu tenho que rever meus conceitos. Então, não é isso, Vera? Não temos isso? É exatamente isso que ela faz com os personagens, né? Ela engana, né? Ela faz esse jogo, né, de pistas falsas, pistas verdadeiras, né? E o leitor vai se perdendo pelo caminho assim, né? Louco para ver o que vai dar no fim. O que eu acho muito parecido com a vida, né? Eu sempre digo que a Agatha Christie tem isso. A gente vive de aparências, né? A gente tem que julgar o que é certo, o que é errado. Nossa vida é uma investigação, né? Falava para a Vera ainda agora, que a Vera falou assim, e a gente conversa muito também nos bastidores, né, das lives, trabalho com você, Afonso, e eu perguntava para ela sobre isso, essa questão da escrita, e ela falou, o escritor ele vai olhar sempre a vida real, que o que você tem na arte é uma representação dessa vida, uma representação. Ou seja, são coisas que você vai ter da sua própria experiência, ou da sua leitura, ou da sua vivência, ou de confrontos, ou da simples observação cotidiana, que você traz para a arte, no caso, para a literatura, para a peça de teatro, para o poema, enfim, e você vai promover ali uma nova visão, que é que um outro leitor pensa desse meu ponto de vista. Né? Então, você tem a representação. Um pouquinho de exagero, né? Um pouquinho de exagero, um pouquinho de ficção. Como nós comentamos na live passada, que você põe também um pouco da sua personalidade, né? Que nós falamos até da Virginia Woolf também, que é uma escritora ótima, mas ela era uma personagem, uma personalidade atormentada. Tem que né? dar um leitinho para o gato, Patrícia, que ele está com fome. Meu gato está aqui participando da live. Está dizendo 1h30, chega de Agatha Christie, gente, quero a minha ratoeira. Ele invadiu, a gente invadiu a biblioteca hoje. Isso, Olha, gente, eu botei aqui uma foto de 1952. Vamos ver se você consegue, Patrícia, colocar na tela. Que é a estreia, eu acho, da Tito. É a estreia, eu acho, né? Que show! Sim. Da ratoeira. Richard Altenbach e a esposa dele, Sheila Sim. Exatamente. Olha que legal. Estão em cena. E eu tive nesse palco, gente, exatamente nesse palco. Eu estava em pé ali, tinha um amigo meu sentado na cadeirinha da senhora Boyle, e eu estava do lado da frente do relógio. A única peça que é original desse cenário ainda, que está lá, é o relógio que está na lareira. E eu tirei foto do lado do relógio. Tem um amigo meu que diz que é tipo malhação, né? Que eles vão mudando as pessoas, mas não pode parar a peça de jeito nenhum. Não, todo ano é escalada uma nova turma, porque inclusive se tornou uma escola de teatro. Tá? Os atores que são iniciantes são escalados, um dos primeiros degraus da carreira deles é fazer a ratoeira. Tá? Então é bem legal. Né? Tá ali o detetive chegando com seus esquis, né? Porque a casa está cercada de neve. E para falar um pouquinho também de diretor que pode fazer caca na obra da autora e de produtor, os grandes fracassos da Agatha Christie, o Peter Saunders admite, ele fala, eu forcei ela a fazer isso, ela não queria. E eu forcei ela porque eu queria um tipo de peça e eu mandei ela fazer. E não, ela tinha que ser espontânea, gente. Ela tinha que sair da cabeça dela. Tanto é que depois do fracasso do Veredito, ele pediu para ela fazer uma peça, deixou ela livre,
e ela produziu isso aqui, ó. Ah, aliás, ele comprou esse teatro, tá? Ele conseguiu comprar um teatro em Londres e Imagina. a primeira peça foi essa aqui, O Visitante Inesperado. Inesperado. Eu também assisti com teatro amador. Gente, isso aqui tem uma cena divertidíssima na peça de teatro que eu fiquei olhando e fiquei rindo, né? O que acontece? Tem um cara que fica na frente de uma janela atirando, dando tiro em coelho que está passando lá no campo, lá longe, né? Uhum. Então fizeram a peça, a cadeira, ele dando tiro lá, tal, conta a história. Tinha a janela, né? E assim, 1 metro adiante um muro. O cenografista colocou um muro. Como é que ele ia dar tiro no campo se tinha um muro? Nossa! Mas foi outro grande sucesso da Agatha, que o Charles Osborne também transformou em peça romantizada. Eu também não gosto, tá? Eu não gosto de Café Preto, da adaptação dele, eu não gosto de Visitante Inesperado. Eu digo que a Teia de Aranha até pode ser bem positiva, tá? Eu até gosto dela. Acabei com tudo, aquela pilha de coisa que eu tinha para mostrar, tá vendo? Pois é, Olha, nossa, coisa, Tito Prates. Nós vimos muita coisa, muito bacana, tudo isso que você tem. Demonstra o seu carinho que você tem pela Antes da pandemia, eu fazia visita guiada aqui em casa. Teve gente que veio até de Pernambuco para cá, para vir conhecer o acervo, porque, gente, vocês viram a ponta do iceberg, tá? Eu acho que você tem que continuar com essa visita guiada, porque eu já estou muito interessada de ir nessa visita guiada aí. Venha, se você vier para São Paulo, será um prazer. Eu sou manager, eu cobro. Esse tesouro aí não dá para deixar de lado, né? Patrícia, acho que a gente pode colocar essa foto da Marlene Dietrich arrasando aí na Testemunha de Acusação, né, gente? Testemunha de Acusação, um negócio desse? A melhor adaptação cinematográfica dela, sem sombra de dúvida. Tem foto da Agatha no stage com ela, tá? Que a Agatha visitou o cenário lá na Califórnia quando estavam filmando. Marlene Dietrich, uma atriz alemã, né? Bastante sucesso. Achei que ela foi formidável nessa... Não deram o Oscar para ela por ela não ser americana. Bem, e todo mundo falou e o Charles Laughton também maravilhoso, né? Sim. É um absurdo, né, gente? Um filme maravilhoso com essa atriz clássica. Nossa! A Michelle está falando o seguinte: eu não gosto de Café Preto, mas gosto da Teia da Aranha e do Hóspede. Vou te falar, Michelle, eu também não curto. Como eu li a romantização lá, o Pé Quebrado do Charles Osborne, eu achava aquilo péssimo. Quando eu assisti a peça, eu adorei. Vai assistir a peça é excelente. Aquela coisa do Charles Osborne, joga no lixo que é péssimo. Vixe. Fica aí o conselho do Tito, então. Então, a gente conseguiu fizemos uma revisão muito boa hoje. A Elisandra está falando o seguinte. Eu também quero conhecer a coleção do Tito. Tito, pode começar a fazer suas novas turnês aí. Olha, isso daqui tem esse armário cheio de coisa. Olha, essa visita guiada. Eu tirei a primeira edição de lá, tem outra estante na minha frente e tem mais duas aqui. É tudo... Deu uma vontade de ir para São Paulo, de repente. E essas biografias... Eu vou te mandar uma foto que eu mostrei na minha conferência de Cambridge, Patrícia, que é o meu armarinho lá em cima, onde ficam só as biografias, mas ficam só as biografias de tamanho pequeno, porque as de tamanho grande tem que ficar na estante de baixo. Tá? Tem mais de 150 livros lá em cima só sobre Agatha e a vida de Agatha e os personagens de Agatha e tudo relacionado a Agatha. Eu acho que tem que começar a transmitir 24 horas a Agatha, Patrícia. Eu acho que 13 lives não vão ser suficientes para essa série, Tito. Vamos esperar as 13 primeiras lives de Agatha Christie para a gente poder explorar todo esse material aí que você tem, né? Muita coisa. Tem bastante coisa. Assim. Eita! Isso aí. Então, a gente conseguiu hoje fazer uma leitura, né, das principais obras de Agatha Christie, muita coisa nova também que o Tito trouxe como informação para a gente. Eu, particularmente, não sabia que aos 6 anos ela já tinha, né, essa ideia de escrever peças, né? Menina Prodígio. Né? Acho que hoje temos mais de 30 peças nela, né? Olha, eu não contei, mas deve ser perto disso. Tem a Mistério, aí, né? Que também não foi produzida. Recentemente, Delay.
E ainda Sim. tem as que você falou que provavelmente não vão vir a público, né? Não, porque não tem sentido vir, não ter. Foram coisas contextuais de época. Tem uma que ela se inspirou numa conferência de 1912 e fez a peça, e era extremamente polêmica, porque era aquele momento em que eles desvirtuam a teoria da evolução de Darwin, né? Espero que vocês possam estar aqui com a gente na próxima quarta-feira para a gente checar isso, tá bom? Na sexta, eu vou estar com a Vera falando de... Vera, o que nós vamos falar? Sexta-feira são os lançamentos, né? Nós vamos fazer um pupurri de lançamentos, que vai estar o meu novo livro também, vai estar a Débora, vai estar eu poderia estar lá, só que então, infelizmente, gente, o público que está me assistindo, sexta-feira estou a caminho de Volta Redonda, que domingo eu tenho um evento lá, dia inteiro, no Centro Cultural da CSN, na Rua 21. Mas assistam a live lá, que tem uma com o Tito, né, Tito? Contando a biografia aí. Opa, muito bom. Então temos muitos lançamentos de Vera, de Tito. Afonso já fez o lançamento dele em julho, né? Tivemos participar também, foi muito legal. E a gente sempre aqui conversando sobre literatura, né, nesse exercício de ser um pouco youtuber também, embora a Débora já está dizendo aqui, ó, sexta vou estar com vocês, coisa boa. Então, pessoal, para quem quiser, vai estar com a gente. A Débora tem um super lançamento também, que é o Morte Tatuada, que está lá no Catarse. Olha, também, então, para quem gosta de literatura policial e acompanha os autores, fiquem ligados aí para mais essas lives sensacionais que virão pela frente, sexta-feira e também na quarta, dia 14/9, aqui com a gente, para a gente analisar Portal do Destino. Pessoal, passou 7 de setembro e o mundo não acabou. Viva! Acho que choveu o dia inteiro e o povo não conseguiu fazer a arruaça, ficou tudo em casa. Tranquilo, né? Brasileiro é sorrisal, gente. Choveu, dissolve. Pois é. E hoje, Vera e eu não combinamos, não, tá, gente? Mas hoje a gente veio coincidentemente de Brasil, né? Para o nosso país. Nosso país, o que a gente pode desejar em 7 de setembro é que o Colosso finalmente desperte, né? Nosso país seja esse país de brasileiros leitores, bem educados e conscientes, né, de suas vidas aqui no nosso país. Eu represento os pêssegos do Brasil, pessoal. Você veio fantasiado de uniforme da Holanda. Gente, eu vou para Curitiba, gente, é só marcar evento para mim, eu vou para o Brasil inteiro. Eu acho que para Belém também, Tito. Eu vou, eu falo que eu sou facinho, me chama que eu vou. Então, muito bem, olha aí, possibilidade de termos Tito em pessoalmente também em nossas cidades, né? Então, pessoal, é isso, a gente fica por aqui hoje, agradeço muito vocês terem vindo aqui conversar com a gente hoje, nesse 7 de setembro, agradeço meus ilustres convidados, mais uma vez, Afonso Júnior, Vera e Tito, é uma honra ter vocês aqui junto ao Litera, e para quem ainda não conhece o projeto, fica aí o endereço para vocês entrarem, literaonline.net, é o site oficial do Projeto Litera, que é um projeto da Casa de Estudos Germânicos dentro da Universidade Federal do Pará. Né? Então, fiquem à vontade para conhecer o projeto, para escrever para a gente, para participar das próximas lives, pessoal. Então, tchau, boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.